Fala galera, meu nome é João Paulo, sou engenheiro agrônomo, consultor ambiental aqui em Pontalina, região. Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês algumas questões técnicas, sobre o que infelizmente aconteceu hoje no nosso município, que foi o rompimento de uma barragem bem próxima aqui da cidade, né? Esse rompimento ele ocasionou aí depois de uma chuva torrencial, né? Começou aí pelas 4 da manhã e teve uma chuva muito forte até perto das 10, depois continuou de maneira mais branda, mas ainda assim continuou chovendo. Então explicar para vocês o que pode ter acontecido, quais são os fatores aí que contribuíram para infelizmente ocasionar o rompimento da barragem, né? Essa represa que se rompeu, ela tinha aproximadamente aí 11,87 hectares, ou seja, 11.870 metros quadrados, certo? Mas mais importante do que a gente saber qual que era a área inundada, o volume de água acumulado ali a gente não arrisca, porque a gente precisaria de estudos técnicos, fazer um levantamento ali, uma batimetria, para a gente saber qual é o verdadeiro volume acumulado. Então não vamos arriscar dizer qual era o volume. Mas mais importante que a gente saber qual o volume e qual a área alagada, a gente precisa saber de outros dados, ter outras informações. Mediante alguns levantamentos técnicos aqui rapidão que a gente fez para estar podendo gravar esse vídeo e trazer essas informações para vocês. Nós mensuramos aqui que a bacia de captação dessa barragem, o que é a bacia de captação? É a área a montante do barramento, ou seja, toda chuva que cair nessa área lá, o que não foi infiltrado no solo, que escorrer superficialmente, vai passar por esse barramento. Então essa bacia de captação dessa barragem que rompeu, ela é de 2.950 hectares, que é 29,5 quilômetros quadrados. É uma área bem considerável, uma área bem grande, né? E dentro dessa área a gente ainda constatou que tem mais 16 nascentes, consequentemente 16 cursos d'água alimentando essa represa e mais 7 pequenas barragens aí a montante, certo? A região, a montante aí dessa bacia da barragem, né, nessa bacia de captação, é uma região aí predominantemente de latossolo vermelho e amarelo, um solo um pouco mais argiloso do que o comum, tá? E é uma área, como é próximo da cidade, é uma área já bastante antropizada, já tem muito utilização na agricultura e pecuária, principalmente na pecuária. É uma bacia um pouco mais acidentada, tá? Declividade, então a água pega velocidade quando está escorrendo superficialmente, tem um acúmulo muito rápido, tá? Tem uma pequena parte ali próxima à barragem, que é uma área de agricultura, uma área mais plana, uma área mais acertada, mas a maior parte é uma área um pouco mais acidentada, né, que é a área de pastagem. Falei aqui que ocorreu uma chuva torrencial. O que é uma chuva torrencial? É um grande volume de água, né, uma intensidade muito grande num curto espaço de tempo. Tá? Então começou aí das 4 da manhã até as 10, foi muita água, e num espaço de tempo relativamente curto. A gente conversando com alguns produtores rurais que verificaram seus pluviômetros aí, chegaram que durante esse período a gente teve aí em torno de 170 milímetros, né? E até as 2 da tarde a gente tinha chegado a 240, voltou a chover, já estão dando notícia aí de até 300 milímetros. Né? O que é esse milímetros de chuva? Tá? A gente fala que das 4 da manhã até as 10 choveu aproximadamente 170 milímetros. Significa que caiu, nesse período caiu 170 litros de água numa área de 1 metro quadrado. Então é muita coisa, é muita água, tá? Falei para vocês que a bacia de captação lá é um latossolo vermelho e amarelo, um solo mais argiloso. Por que é interessante a gente saber disso, a gente ter essa informação? Solos mais argilosos, ele tem uma taxa de infiltração de água menor do que em solos arenosos, tá? Nesse caso aí, a VIB, né, que é a velocidade de infiltração básica, é de aproximadamente 5 milímetros por hora, certo? Então, no primeiro momento ali que a terra está seca, chove, a velocidade de infiltração é muito alta. Mas, à medida que a água vai descendo e vai preenchendo os microporos do solo, essa velocidade vai caindo, caindo, e a média aí no latossolo é de 5 milímetros por hora, certo? Então, vamos pegar a parte aí, o momento de chuva intensa, que foi das 4 da manhã às 10 horas. Né? Então, 6 horas de chuva, mais ou menos 170 milímetros. Se a gente dividir
a quantidade de chuva que caiu pelo tempo, a gente vai ver que caiu aí aproximadamente 28,3 milímetros por hora, ou seja, 28,3 litros de água em 1 metro quadrado, né? A infiltração do solo é de 5 milímetros, então a gente tem um saldo positivo aí de 23,3 milímetros, ou seja, 23,3 litros de água por metro quadrado escorrendo superficialmente. Se a gente multiplicar isso pela área da bacia, a gente vai chegar num valor aí de 687 milhões 350 mil litros de água. É muita água, tudo isso passando pelo extravasor, passando pelo barramento. É muita água, um prazo muito curto, tá? Logo veio aí nas redes sociais, né, muitas pessoas questionando, alguns já acusando de pronto, outros questionando e tal. A gente não está aqui para julgar, não vamos entrar no mérito de julgamento, a gente está aqui para explicar as questões técnicas, mas o pessoal questionando a questão de licenciamento ambiental, de outorga da água, de outorga de uso de água, qual que foi o dano ambiental causado. Provavelmente tudo indica que esse barramento ele tinha sim licenciamento ambiental e outorga de água, porque ao lado ali tem 2 equipamentos de irrigação de pivô central. É uma área próxima à cidade, tanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quanto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente fiscaliza bastante, estão fiscalizando muito aí essas questões de irrigação, de uso da água, de barramento, em função do que foi o ano passado, né, em Mariana, em Brumadinho, rompimento de barragens. Então o governo de Goiás, a Secretaria do Meio Ambiente Estadual, lançou aí o programa de cadastramento de barragens para saber qual que é a real situação das barragens no estado de Goiás, né? As barragens que estavam regularizadas, qual que é o atual estado dela, as que não estão regularizadas, dá uma oportunidade para regularizar, tá? Então foi uma sacada muito interessante aí do governo estadual, tá? Para fazer esse levantamento, então uma coisa muito interessante. Dano ambiental. A gente já tem visto aí muitas pessoas bradarem aí, que o dano ambiental foi esse, o dano ambiental foi aquele. Calma, gente. A chuva nem parou ainda. Calma. Para a gente calcular o verdadeiro dano ambiental que causou, é um estudo muito complexo, tem que ser um estudo muito aprofundado, multidisciplinar. Nós vamos precisar de profissionais em várias áreas de atuação para estar calculando qual foi o verdadeiro dano ambiental. A gente roga a Deus que tenha sido só danos materiais, né? Graças a Deus até agora a gente não teve notícia de nenhuma vítima fatal, não teve perda de vidas com o rompimento dessa barragem, tá? E também vale a gente lembrar, a gente ficar atento que a Prefeitura Municipal de Pontalina soltou um alerta aí, né, sobre a condições de risco de mais 2 barragens no nosso município, aqui próximo à cidade, né? Uma fora do perímetro urbano e a outra é o Lago Municipal Rodopiando Neves ali, ó. Então, já que a prefeitura lançou esse alerta, esse estado de alerta aí, vamos evitar de estar circulando nessas áreas, pessoal. Rompimento de barragem é uma coisa muito séria. A gente vê pessoas lá passando em cima da barragem lá para poder fazer um vídeo bacana, para tirar uma foto, para mandar para um amigo, para o parente, mandar aí no grupo do WhatsApp, mostrando que a chuva foi muito, que tem muita água. Gente, isso é um risco gigantesco. Vamos evitar de circular nessas áreas, tá? Lá eu tive acesso a alguns vídeos aí que a água passou por cima do aterro. Isso é um péssimo sinal, péssimo sinal. Pode ter causado uma erosão no talude de jusante, que é a parte de baixo da barragem, tá? Então isso torna a barragem um pouco mais vulnerável. Aí o que vai fazer? Vamos esperar o poder público aí, as autoridades, os técnicos da prefeitura fazer essa avaliação para saber qual que é a situação da barragem, se está com alguma infiltração, se causou algum tipo de erosão, o extravasor, se o extravasor suporta esse volume de chuva, se vai fazer algum tipo de intervenção para aumentar esse extravasor ou criar um segundo extravasor, se for o caso, verificar se não teve rachaduras. Então, enquanto não se faz isso, vamos evitar circular nessas áreas, tá? Vamos evitar aí que realmente aconteça um dano onde haja perdas de vida,
É bacana a gente fazer um vídeo, mostrar todo esse volume de água, beleza, mas vale a pena a gente colocar a nossa vida em risco em função de um vídeo para a gente mandar no grupo do WhatsApp? Tá? Então vamos confiar, o poder público tem pessoas capacitadas para isso. Eu me coloco à disposição do poder público para estar auxiliando aí nesses estudos técnicos. Tá? Então, pessoal, o que resta para a gente é rezar, rogar a Deus aí que não aconteça mais nenhuma tragédia aqui no nosso município, certo? Fico à disposição de todos para estar aí explicando. Se ficou com alguma dúvida a respeito dos barrar, a respeito de todo esse sistema aí da hidrologia, essa dinâmica hidrológica, fico à disposição de vocês. Vou deixar meus contatos, WhatsApp, e-mail, Instagram, para vocês estarem entrando em contato aí e a gente está batendo um papo, certo? Então, um grande abraço, espero ter contribuído com todos aí, explicando de maneira técnica o que aconteceu, né, e dando o meu parecer quanto aos cuidados que a gente tem que ter daqui para frente. Um grande abraço, fique com Deus.